A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Carmen Godoy com o tema Semear, Confiar e Colher, do grupo Irmão Fritz. Queridos irmãos, queridos amigos, queridos ouvintes, companheiros de doutrina, enfim, meu fraterno, carinhoso abraço a todos aqueles que estão hoje partilhando o nosso estudo, a nossa reflexão, o nosso entendimento ou a busca dele para tentarmos, de uma certa forma, colocarmos em prática aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou de forma carinhosa, fraterna e visando sempre a nossa evolução. Antes de nós intitularmos o estudo de hoje e darmos seguimento ao mesmo, eu gostaria de agradecer a essa oportunidade que me foi dada, principalmente no dia de hoje. Hoje é um dia em que eu completo mais um ciclo da minha existência pela misericórdia divina, para o meu refazimento, para a reparação dos meus equívocos. Então, eu estou dividindo com vocês a data de hoje com muito carinho, com muita ternura e com muita gratidão, especialmente por me permitirem estar com vocês. Bem, vamos ao que interessa, porque afinal o objetivo é estudarmos as mensagens de Jesus. O tema escolhido, semear, confiar e colher, ele foi tirado da parábola do semeador, que alguns já ouviram e outros ainda desconhecem, e aí a gente vai ter a oportunidade de, dentro da parábola, fazermos essa analogia para o nosso cotidiano e entender que sempre que semeamos é necessário confiar com toda certeza, com toda fé, para que a nossa colheita seja de acordo com aquilo que nós pretendemos e que nós esperamos de nós próprios. Enfim, a parábola é a seguinte. Jesus, em uma de suas explanações, estando com seus seguidores, com seus discípulos, disse a seguinte história. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Essa parábola nos foi trazida por Mateus em seu Evangelho, no capítulo 13, versículo de 3 a 8. É a semente. O que importa, onde que a gente tem que observar que a ação divina acontece na semente, não somente no solo onde é que ela cai. O solo é sumamente importante, a fertilidade dele para a germinação da semente. Mas, se a semente não for boa, ela não germinará. Então, ao contrário do que a gente pensa, que a semente é lançada e ela vai encontrar aceitação ou resignação ou resistência de acordo com a disposição do solo, do coração humano, é preciso que também estejamos atentos àquela semente, o bom fruto que estamos semeando. E é esse fruto, é essa germinação que se espera numa colheita farta, proba, uma colheita que traga para nós tudo aquilo que nós plantamos efetivamente em nossos corações. E a gente não pode
deixar de observar que quando o semeador lança aquela semente para que as aves se nutram dela, ele não estava olhando o solo, ele não estava olhando o caminho, ele estava lançando a semente. Ele estava no caminho com pedras, com espinhos, deixando as sementes para que elas germinassem e frutificassem. E o nosso coração? Como que o nosso coração recebe as mensagens que Jesus nos ensinou e nos deixou? O poder de germinar também está especificamente na semente. Se o nosso coração é árido, se o nosso coração está inconstante, irresignado, não aceitando as adversidades, os desafios, essa semente, ainda que muito boa, vai encontrar essa resistência que vai fazer com que ela não germine, porque mesmo ela sendo boa, a resistência em nós, que nós digladiamos com nós mesmos, às vezes, na busca incessante de conhecimentos, de auferirmos aquilo que muitas vezes achamos que nos é devido, mas que muitas vezes fazemos também um plantio equivocado. É aquela semente que busca germinar, ela precisa não só ser uma semente boa, mas encontrar também o seu contexto em nós. E o que eu quero dizer com isso? Nós muitas vezes temos oportunidades diversas de entendermos as mensagens. E imaginemos nós aquela época, quando Jesus espraiava seus conhecimentos, seus ensinamentos, sua mensagem, trazendo a boa nova, ou melhor, levando a boa nova àquelas pessoas sofridas, calejadas. Ele estava levando uma semente pura, ele estava levando uma semente bela, uma semente de conhecimento, uma semente que tratava tão apenas do sentimento maior, que é o amor. Não só o sentimento, como o mandamento maior, que é a necessidade de nós entendermos que não adianta nós opormos resistência, nós falarmos em busca de uma paz talvez teórica, porque ela depende da nossa ação, depende de como nós plantamos as ideias, as sementes, depende de como nós queremos colher esses frutos da nossa existência. A nossa existência nos foi premiada a fim de que nós resgatássemos aquilo que nós outrora ainda temos em débito. Mas, se a gente não observa com critério, com sabedoria, com serenidade, as oportunidades que nós temos no enfrentamento do nosso cotidiano, nós estamos perdendo a chance de fazer valer a pena essa existência. E não é só isso, nós não estamos perdendo a chance só de fazer essa existência ser aquela existência. Nós estamos perdendo a oportunidade da nossa própria evolução. Evolução em todos os sentidos. Evolução moral, evolução intelectual, espiritual, enfim. Essa é uma oportunidade única, porque agora nós estamos chegando num patamar evolutivo que não nos permite mais cometer os mesmos equívocos que outrora cometíamos, porque já temos o entendimento. Aqueles homens lá daquela época de Jesus, que ainda soergavam a bandeira da lei olho por olho, dente por dente, que se destinham às leis de Moisés, que cobravam, que agiam
com impetuosidade na vivência daquela lei, daquela época, aqueles homens, sim, eles, talvez pela ignorância, pelo desconhecimento, ou por se acharem apenas servos exclusivamente da lei, agiam de maneira tosca, de maneira intolerante, de maneira que julgava sem conhecer. Julgamentos que eram feitos à letra fria de uma lei, onde não permanecia sentimentos mais nobres, como tais como a tolerância, como a compreensão, como a fraternidade. Fraternidade essa que nós buscamos incessantemente para que haja uma coexistência entre irmãos de uma melhor maneira. Então, voltando à semente, Jesus lançava as suas parábolas naquela época para quê? Para que aqueles homens compreendessem que o que estava acontecendo deveria ser mudado. E hoje, o que aquelas parábolas significam para nós? Que já temos o conhecimento, que já passamos por várias atribulações, que já temos o entendimento, o que nos impede de trabalharmos emocionalmente de forma eficaz para que nós alcemos a nossa evolução. O que nos impede de prosseguir com fraternidade, com caridade, de estender a mão. Hoje a gente fala muito em empatia, mas se a gente ama de verdade, a gente não precisa nos colocarmos no lugar do outro, porque simplesmente não terá outro lugar, porque somos todos fraternos e irmãos. Se nós entendermos a essência daquilo que Jesus nos trouxe, e se não só entendermos, mas se nós praticarmos, se sairmos da nossa zona de conforto, se esquecermos o ócio. Falávamos outro dia sobre uma lição do livro Vinha de Luz, onde Emmanuel traduz muito bem quando ele diz: não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas que entregam enxadas à ferrugem. De que adianta termos a oportunidade do trabalho se nós não nos lançarmos a ele por ociosidade, por inércia, por preguiça mesmo? E quando a gente fala que a semente ela precisa germinar nos nossos corações que já foram e estão preparados para uma colheita de frutos sadios. Nós já aprendemos tudo o que nos é necessário para agirmos de forma civilizada, para agirmos numa coexistência mais humana, onde nós nos entregamos verdadeiramente às palavras de Jesus. Nós nos entregamos a ela para que ela faça esteio em nossos corações. Mas a nossa resistência ainda prejudica a germinação desta semente. E essa semente só dará bons frutos se nós nos propusermos a ela, se nós nos propusermos a isto. E como é que eu vou me propor a isso? Eu, às vezes, estou na dúvida, eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não posso. Nós não podemos nos esquecer, jamais, que todos nós possuímos incontáveis talentos em nossa existência, outorgados por Deus. Todos nós somos possuidores de capacidades infindáveis. Muitas vezes a gente fala: eu não dou conta. Dou. Às vezes eu não consigo manejar determinada situação, mas eu tenho dentro de mim a centelha divina que me faz a perceber, mas eu preciso ter boa vontade, eu preciso querer, eu preciso fazer a minha contrapartida.
àqueles talentos que me foram deixados por Deus quando misericordiosamente permitiu a minha vinda aqui. Então, esses talentos farão com que a semente, aquela semente lá do começo da nossa conversa, germine, porque são esses talentos bem trabalhados, bem vividos, é que vão construir a nossa história, é que farão diferença na nossa existência, se soubermos aproveitá-los. Não é demais lembrar que todos aqueles seguidores à época de Jesus padeciam de conhecimento, mas que enfrentaram corajosamente seguir a palavra do Mestre. Ainda que ele não estivesse presente fisicamente, quantos milhares de cristãos se sacrificaram, se colocaram à prova para que hoje, neste século, decorrido 2000 anos e um pouco mais, nós ainda as vivenciarmos. Quando Paulo de Tarso escreveu para Timóteo dizendo: não desprezes o dom que há em ti, ele estava dizendo de uma maneira muito clara que não percamos a oportunidade que nós temos, que nós trabalhemos em prol da evolução da humanidade, de um todo, que nós saibamos fazer de maneira coletiva, porque isso vai reverberar em nosso próprio benefício. Mas é preciso que a gente entenda que o Mestre Jesus, ele não exige, ele pede apenas e tão somente que nós frutifiquemos os seus ensinamentos. Como, Carmen, que eu vou fazer isso? Eu sou uma pessoa ocupada, eu não tenho tempo, eu não posso. Posso sim, porque o meu tempo é muito diferente do tempo de Deus. O meu tempo, onde que eu quero as coisas, ele é diferente do eu preciso das coisas. E se eu trabalhar direitinho, eu vou encontrar aquela oportunidade de fazer pelo meu irmão, pelo meu próximo, pelo meu familiar. Se eu não puder ir a lugar nenhum, eu posso trabalhar a caridade, a fraternidade, a união dentro do meu próprio lar. E é no lar, no nosso lar, que começam as desavenças, que começam a desconfiança, que estão ali presentes alguns desafetos do passado, mas é no nosso lar também que começa a implantação do amor, da solidariedade, do entendimento, do diálogo. Quantas situações hoje que acontecem, não por desconhecimento, mas pela falta de diálogo, pela falta de entendimento, pela falta de união entre os próprios irmãos que estão na mesma casa, que vivem juntos. Alguns mal se cumprimentam, outros agem com aspereza uns para com os outros. E é isso que o Mestre Jesus nos ensinou? É isso que nós estamos aprendendo hoje? Isso ficou lá no passado. Nós precisamos entender que o seio da família abraça o nosso coração. E é necessário que é neste seio da família que se reverbere o diálogo, a união, a compreensão, o amor. Porque é neste amor que brota os frutos da nossa colheita. É preciso que nós não hajamos como Pedro, como Saulo de Tarso, muito antes de entenderem a mensagem evangélica, que se resignaram, que questionaram. É preciso que nós hajamos como Pedro, como Paulo de Tarso, como Madalena, que aprenderam e vivificaram os ensinamentos de Jesus. É preciso que nós nos libertemos das amarras do passado, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da cupidez, enfim. É preciso que nós trabalhemos
esses grilhões, para que a gente possa efetivamente, de maneira real, fazer com que a semente que germine da melhor forma em nossos corações. E Emmanuel, em suas incontáveis mensagens deixadas a Chico Xavier, nos assevera com riqueza: diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Então, se nós já temos essa verdade em nosso coração, se nós acreditamos, confiamos, então que nós aprendamos a semear, a confiar, para que nós possamos colher de forma significativa os frutos que foram germinados da boa semente chamada Jesus. Nessa oportunidade, eu agradeço mais uma vez o carinho com que todos nós estamos neste estudo e espero que a semente do amor germine cada vez mais nos corações de todos nessa humanidade. Meu fraterno e carinhoso abraço a todos. Muito obrigada. Termina aqui a palestra do Grupo Irmão Frites. Boa noite.